Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos então em mais uma videoaula. Desta vez agora nós vamos abordar os aspectos legais envolvidos na carreira, na área do Ethical Hacking. Isso aí, nós vimos lá na primeira unidade ou na primeira videoaula deste curso, aspectos conceituais e dentre eles começamos aí pegando um pouco na questão ideológica, até meio que filosófica por trás de ética, moral e caráter. Dentro da moralidade, nós vimos que está fortemente embasado o conceito de moralidade a normativas, principalmente aquelas escritas. E aí, a gente vem agora nessa segunda unidade para focar nos aspectos legais, o que é que a legislação diz, o que é que tem de embasamento jurídico, embasamento legal dentro da área de segurança da informação e principalmente nesse contexto do ethical hacking. E a gente começa, puxa, que esquisito, pela legislação americana, mas deixa eu maior um pouquinho. Pois é, por que pela legislação americana? Bom, a ideia do Ethical Hacking Academy, ou seja, do nosso projeto regionalizado, é trazer a visão no âmbito aí do Brasil, e principalmente a atuação do Ethical Hacking no Brasil. Só que existem diversas certificações internacionais que têm sido pedidas pelas instituições que exigem ou caem na prova de certificação o contexto da legislação americana. Por isso, a gente pegou aí as principais certificações internacionais nesse contexto legal e trouxemos para cá algumas das legislações mais cobradas e também, naturalmente, mais importantes da fundamentação da atuação do Ethical Hacking no modelo americano ou segundo a legislação americana. Em seguida, então, a gente traz para o nosso contexto. É isso aí, nós temos as duas visões, começando com o americano e em seguida com o nosso contexto brasileiro, que é o que de fato interessa para a gente na prática das nossas atividades. Mas reforçando, começamos pela legislação americana em função de vocês eventualmente estarem utilizando esse material para estudarem ou se prepararem para fazer certificações internacionais na área do Ethical Hacking. Vamos lá então. Tem mais detalhes com relação a isso também na próxima videoaula, no mercado de trabalho e certificações na área. Aí a gente cita explicitamente que certificações são essas que a gente vê que são necessárias ou pelo menos são cobradas pelo mercado e que dentro delas um dos tópicos é legislação, ou aspectos legais, e nesse caso a legislação americana. Beleza? Então como é que a coisa começou? Veja que a gente vai ter uma situação muito pitoresca ou muito similar aí do surgimento ou da provocação dos fatores sociais, dos fatores da mudança da sociedade, do comportamento da sociedade para o ambiente digital, provocando o judiciário em situações de aparente anomia. Guarda bem esse termo, né? O anomia é quando não existe legislação específica para aquilo. E aí, existem alguns crimes já tipificados na legislação americana e também na legislação brasileira, que podem ser utilizados, mas, pelo menos na legislação brasileira, não existe a possibilidade de se fazer analogia para questões penais que prejudiquem o réu, né? Então não existe até o termo em latim que traduzindo diz: não existe crime se não houver lei anterior que o tipifique, que o defina. Então, em algumas situações, a gente vai ver que há, sim, crimes cibernéticos que já existiam antes do ambiente digital, enquanto que há outros que não, que são novos e que exigem nova tipificação por se encontrarem nesse processo de anomia. E o que acontece para se perceber isso, e uma provocação do legislativo para criar novas leis ou adaptar as leis existentes, são fatores de grande repercussão. Vamos citar então agora aí no slide o fator de maior repercussão lá em 1978, que deu origem à Lei de Crimes de Computadores da Flórida. E quando formos um pouco mais adiante, vocês vão ver que aconteceu uma coisa semelhante no Brasil, num contexto também social, que provocou a criação de novas leis. Vamos lá então. Em 1978, um grupo de jogadores de aposta de corrida de cachorro, né, corrida de cães, chamado um grupo Flagler Dog Track. Esses caras se juntaram para fazer uma pequena falsificação, olha só, fraudar o sistema que divulgava o resultado dessas apostas de cachorro. Um deles
conseguia ou tinha acesso privilegiado ao sistema que divulgava o resultado das apostas, combinou com os outros que eles apostavam em determinado cachorro, quando chegasse no final, se ele não ganhasse, porque havia uma grande probabilidade de não ganhar, mas eles sinalizavam para o colega que estava lá dentro da cabine, que iria divulgar o resultado oficial, qual foi o cão que ganhou. Ele tinha alguns pequenos segundos para fazer uma alteração no sistema de bilhetes, para registrar que os bilhetes que tinham sido comprados por aquele grupo, todos estavam apostando na realidade nos cachorros que tinham, ou no cachorro que tinha ganhado. Os caras fizeram isso e começaram a ganhar muito dinheiro. E as apostas começaram a aumentar e esse grupo começou a ganhar muito dinheiro, até que os proprietários como é que chama lá? De corrida de cachorro? Dogódromo, é? Não sei. Descobriram a fraude e pegaram os caras. Isso foi a julgamento, naturalmente. E embora, como eu falava agora há pouco, existissem leis para fraudes, existissem leis para roubo, porque eles estavam roubando o sistema, né, a casa de apostas, e eles estavam fraudando um sistema computacional. Mas o juiz teve dificuldade de tipificar, porque não existia nada. Peraí, mas eles fraudaram um sistema eletrônico, isso está explícito na lei? Não. E aí como é que ficou aquela coisa toda? E o resultado, então, é que esse acontecimento lá de 1978 resultou na criação da primeira lei sobre abuso de computadores dos Estados Unidos, chamada ou conhecida de Lei de Crimes de Computadores da Flórida. Beleza? Nós temos aí também o registro posterior de uma alteração que foi feita lá na Constituição, né, americana. A denominação USC ou USC, né, vem de United States Code, o Código dos Estados Unidos. É assim que se chamam os atos, seriam os capítulos ou os pedaços da lei máxima da lei federal americana. Pois bem, a USC 18 de 2012 tratou especificamente de crimes e procedimentos criminais, ou que tratava desse tópico. Na parte 1, relacionada aos crimes, capítulo 47, inicialmente tratou de fraudes e declarações falsas. Olha aí, pessoal, 2012 só, né? E duas seções específicas a gente chama a atenção aqui. A 1029, que falava, ou que fala ainda, já que está em vigor, de fraudes relacionadas a conexões com dispositivos de acesso, e aí dentro tem várias subseções, vou colocar o link que está aí também no slide, no material complementar para vocês se apropriarem, é um documento público. E o fato é que essa seção explicitamente na lei americana criminaliza o uso indevido de qualquer informação relacionada a credenciais, incluindo senhas, números, PINs, tokens, números de cartão de crédito e por aí vai. Beleza? Seção 1029 do capítulo 47, parte 1 do Código Americano 18, colocado em 2012. E o 1030, em consequência ou em complemento, trata especificamente de fraudes relacionadas a conexões com computadores. E aí ele fecha mais o foco. O alvo são os próprios, nesse caso aí, hackers ou crackers, enfim, aqueles que atentam contra os sistemas computacionais, criminalizando o acesso não autorizado a sistemas ou aos dados de computadores. De quebra, também a seção 1030, ela explicitamente tipificou crimes que envolvessem a criação, o uso de vírus e de malwares. Então olha aí, pessoal, Estados Unidos, leia aí que vale a pena dar uma olhada para estudar para as certificações. Vamos deixar o link, repito mais uma vez, no nosso material complementar. Lá de 2012, o USC 11, né? Não, 18. O inglês está fraco aí. 18 USC. Crimes e procedimentos criminais, especificamente seção 1030 do capítulo 47. Beleza? O que mais? Tem algumas outras legislações que valem a pena pontuar e que são cobradas nas certificações aí. Uma delas é um pouco mais antiga do que esse código em específico americano, que foi em 2007. Veja bem, em 2007, em função do que estava acontecendo no momento, mais uma vez, forçando ou provocando o judiciário, surgiu então a lei do o ACT. É muito comum você ver leis que surgem a partir de proposições que no final tem ACT, que é o ato contra a espionagem, o ato preventivo, né, de prevenção contra a espionagem.
E o caput, ou seja, a descrição desse ato, deixava explícito que a intenção era se proteger com segurança contra transgressões cibernéticas. Pois bem, esse ato tramitou durante algum período dentro do Legislativo americano, virando lei em 2007. E mesmo não havendo até então, veio vir em 2012, né, questões relacionadas a vírus e worms, já em 2007 o foco era espionagem usando principalmente navegadores, aqueles spywares e keyloggers, estava muito em voga, muito na moda e não tinha tipificação. Portanto, spywares e keyloggers foram tipificados formalmente desde 2007 a partir do ato contra espionagem da Internet Spyware Prevention Act. Tornou ilegal, guarda aí, assumir o controle de um sistema sem autorização, modificar configurações de computadores, coletar informações de identificação pessoal, induzir a instalação de softwares não solicitados e remover ou desabilitar a segurança anti-spyware ou antivírus. Isso deliberadamente contra a vontade ou os interesses do proprietário do equipamento. Beleza? O que tem mais de lei americana? Olha aí, no ano que eu nasci, em 1974, o ato de privacidade, The Privacy Act, de 74. O ato de privacidade de 74, ele focava principalmente na privacidade, ou seja, no uso individual de dados. E aí, a intenção, embora já focasse ali numa iminente utilização maciça de computadores para usar sistemas computacionais, pela própria época aí, né, não se focava especificamente em computadores, mas nas próprias anotações e no uso governamental dos dados pessoais dos cidadãos americanos. Tem uma emenda muito, muito conhecida nos Estados Unidos, que é a 4ª emenda à Constituição. Acho que você já deve ter ouvido falar em filmes, em noticiários, né? A 4ª emenda, gente, ela é conhecida como a Carta dos Direitos e ela remete lá às primeiras emendas em 1798, que fundamentam, são os princípios, os pilares da legislação americana, vem dessas emendas. A 4ª emenda, ela foca na expectativa razoável de privacidade, e a ideia era que haja uma certa subjetividade. Olha que interessante, né? Enquanto várias legislações, inclusive a brasileira, ela tenta ser extremamente objetiva, sim, sim, não, não, para não dar muita margem de interpretação num primeiro momento, só o judiciário depois pode interpretar, e eventualmente os tribunais superiores, mas a 4ª emenda, ela deixava uma subjetividade, deixa uma subjetividade muito grande com relação à expectativa razoável de privacidade. Vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem disso, podem pesquisar para comprovar essa informação. Nos Estados Unidos, dependendo da localização em que se esteja, eu falo de bairros de cidades mais ou menos violentos, a autorização ou a liberdade de agentes do governo, principalmente a força pública policial, os policiais podem fazer buscas e apreensões em horários diferenciados de acordo com a região. Olha só, então aquela região é muito violenta, a busca e a apreensão tem uma maior fragilidade do ponto de vista de prevenção, de proteção da privacidade dos usuários do que em bairros mais nobres, e isso está explícito na 4ª emenda da Constituição americana. Então, retornando, né? A partir de uma interpretação de dados ou de privacidade, no contexto de dados pessoais da 4ª emenda de 1798, em 74, o ato de privacidade adequou o conceito e a abrangência de liberdade governamental para manipulação, guarda de dados pessoais. Ah, rapaz, isso é interessante. Eu já ouvi falar isso recentemente, LGPD, exatamente. Finalzinho da nossa aula de hoje, onde desse vídeo aula, a gente vai falar das grandes leis relacionadas à preservação de dados pessoais, principalmente a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Mas aqui a gente tem aí um arremedo, né, de uma legislação de privacidade de dados pessoais, já baseada na 4ª emenda, que foi o Ato de Privacidade americano de 1974. Explicitamente ou resumidamente, as agências governamentais não podem divulgar informações pessoais sobre um indivíduo sem o consentimento dessa pessoa.
beleza? Isso aí foi complementado, esse ato de 74, com um outro ato de 96, 22 anos depois, né? Chamado Ato da Liberdade de Informação. O ato de liberdade de informação complementa, veja, enquanto o ato de privacidade, o foco era impedir ou dificultar ou criminalizar a atividade governamental ao divulgar informações pessoais sobre indivíduos sem consentimento, a FOIA, como ficou conhecido, né, o acrônimo aí das letras em inglês, FOIA, o foco dela era o direito das pessoas de acesso à informação do governo, exceto informações classificadas como militares, policiais e outros dados sigilosos. Rapaz, também já ouvi isso no Brasil, vamos já falar sobre isso. Veja aí, a gente vai já fazer o paralelo com a nossa LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é muito parecido com a FOIA, e vamos falar da nossa LGPD, que tem aí os traços ideológicos, ou pelo menos a base do ato de privacidade americano de 74. Beleza? Mas voltando, terminando aqui a parte americana, 74... governo não pode expor ou divulgar informações pessoais dos indivíduos. 96, as pessoas podem solicitar informações ao governo e que ele é obrigado a fornecer esses dados, a não ser que sejam militares, policiais ou dados comprovadamente sigilosos. Beleza, grande acontecimento depois do de 78, a corrida dos cachorros, se não mais. O que foi que aconteceu em 2001, pessoal? Lembra aí, um grande acontecimento mundial, mas que, aliás, de repercussões mundiais, mas que aconteceu nos Estados Unidos. Pois é, o atentado contra as Torres Gêmeas. Aquilo ali foi, de fato, um tiro ali no coração do povo americano e nos brios aí do governo na sua intenção de proteger o seu povo, não é isso? Então, o que houve naquele momento, o George W. Bush, o presidente americano na época, ele assinou um decreto imediato, quase como um decreto de guerra, né? Que ficou chamado, ou foi conhecido como Ato Patriótico. Veja bem, o Ato Patriótico. Então, tudo que se tinha até então relacionado à privacidade de informações, principalmente de estrangeiros, mas também contra o povo americano que podia estar envolvido, em nome da suspeita de terrorismo, isso caía por terra diante do ato patriótico. Então, em função dos atentados de 11 de setembro, espionagem sem autorização judicial, em função de suspeita de ações terroristas. E aí o que aconteceu? Com o ato patriótico, substancialmente ou drasticamente, aumentou a capacidade dos policiais americanos, com autorização legal, não só monitorar, mas interceptar, manter registro de todas as formas imagináveis de comunicação com autorização, né? Então acabou-se a privacidade. Telefone, rede, e-mail, registros médicos, financeiros. Então, se havia fundamentação de que, olha, há uma suspeita de ato terrorista aqui, qualquer cidadão dentro do território americano, amparado pelo ato patriótico, poderia ser vítima, né? Vou chamar até vítima, né? De a intervenção governamental de acessar, devassar a sua vida pessoal e seus dados. De fato, então, como a gente tem aí no slide, foi criado um estado de exceção, tornando sem efeito nenhuma lei anterior de privacidade, nem, olha só que coisa interessante, nem as emendas constitucionais. Nem a quarta emenda, por exemplo, caiu por terra diante do ato patriótico. E aconteceu que esse decreto ele tinha validade e toda a vida que ele ia expirando, o governo seguinte, ou o próprio governo Bush, ele renovou. Depois veio o governo Obama, renovou também, foi renovando. Em 2015, ele mudou de nome. O ato patriótico passou a ser chamado de o Ato de Liberdade, USA Freedom Act. Mas o que houve foi uma reclassificação ou pequenos engodos, né? Tira daqui, bota dali. Em essência, o ato patriótico só fez mudar de nome. Se você discordar, dê uma comparada nos dois e veja isso. Inclusive, usa os fóruns para a gente comentar um pouco mais sobre isso. O fato é que ele manteve restrições ou manteve imposições ou poder excessivo na mão do governo, revogando diversos direitos
de privacidade existentes na legislação americana. O que temos de novíssimo aí é que, no momento, estamos em 2025, na gravação dessa videoaula, nós estamos aí há quase 2 anos, que foi em dezembro de 2023, que o governo americano teve a oportunidade, no caso lá o Joe Biden, né, de renovar e não renovou. Então, no momento, o ato patriótico, depois chamado de ato de liberdade americana, não está em vigor, porque não foi renovado em 2023. Isso é o que a gente tem de o que a gente pode chamar de excepcional ou excepcionalíssimo com relação à privacidade dentro da legislação americana. Beleza, ó, pessoal, o que é que tem mais aí que vale a pena e que a gente vai botar os links lá para vocês estudarem da legislação americana relacionada ao contexto de segurança, de hacking ético e de privacidade. Ou tudo isso num balaio só, né? Tem o ato de abuso e fraude de computadores, de 1984, é a principal lei federal que combate crimes relacionados a computadores. O ato de privacidade nas comunicações eletrônicas. Então esse ato aqui, ele atualizou a lei federal que estava um pouco velhinha. A gente vai ver que a nossa também foi atualizada, a nossa brasileira. Inserindo no Código 18 aí o parágrafo 2510, 1986, especificamente para tratar da proibição, né, se não tivesse aí leis que tornaram ineficaz esse procedimento, né? Mas enfim, desconsiderando aí o ato patriótico, mas o ato de privacidade de comunicações eletrônicas tornava, ou tipificava crime você fazer interceptação telefônica, que a legislação de interceptação telefônica americana, telefônica mesmo, a convencional, ela datava de 1968 e houve essa atualização para estender ao que se entendia por telefonia e comunicação de dados, internet, em 1986, com o ato de privacidade de comunicações eletrônicas. E, finalmente, um projeto de lei de 2002, seria a lei da melhoria da segurança cibernética, uma grande revisão nas leis relacionadas à internet, não se consolidou como lei, mas foi incorporada, as principais propostas desse projeto de lei da melhoria de segurança cibernética foi incorporada à Lei de Segurança Interna dos Estados Unidos em 2002. E isso é o que a gente tem, então, de legislação americana. Beleza, pessoal? Vamos lá pular Estados Unidos, Brasil. O que a gente tem por aqui? O Brasil, a exemplo dos Estados Unidos e de várias outras, temos muitas coisas em comum, mas muitas coisas também bem diferentes, viu, pessoal? Presta bem atenção. Principalmente no contexto de quando as leis começaram a ter vigor, a profundidade das leis e suas características. Então tenham muito cuidado. Primeira coisa, fofoca na internet é crime? Ora, fofoca já era criminalizado desde antes da internet. A gente tem aí o nosso Código Penal, que ainda está em vigor, a partir do Decreto-Lei 2848, lá de dezembro de 1940. O que a gente vem tendo de lá para cá são retalhos, né? Tudo que você tem no Código Penal aí são penduricalhos que vão tentando atualizar esse Código Penal. Acho que já passou da época da gente ter uma grande revisão no nosso Código Penal brasileiro. Mas o fato é que o Código Penal em vigor atualmente ainda é o nosso Código Penal de 1940, cheio de novas interpretações, consequentemente novos capítulos, novos artigos, como a gente vai ver, os que são direcionados à área de informática, segurança da informação, especificamente que diz respeito ao ética, ao hacking. Pois bem, então a fofoca aí, ou a divulgação de segredo. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência oficial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Artigo 153 do Código Penal, desde 40, ou seja, quase 100 anos aí, né? Quase, a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Não vou entrar nos meandros aqui, que ninguém no Brasil é preso, se for condenado a menos de 4 anos, mas enfim, é crime e você, no mínimo, aí tem a multa e pode responder ou fica lá fichado como cometer um crime se divulgar segredo. Mas e a adaptação disso para nossa situação? E se eu divulgar informações relacionadas a sistemas
computacionais. Isso está explícito aí? Não. Eu posso usar por analogia? Não, não. Guarda bem isso. Não existe analogia no Código Penal brasileiro. Beleza? Não existe nenhum crime sem antes. Eu não vou tentar falar no latim aqui, nullum poena. Não vou tentar para não passar vergonha, ficar gravado aí. Mas não existe nenhum crime sem uma tipificação anterior. Na hora em que se tipifica um crime, se coloca uma lei para aquilo, só vale a partir dali. E nem que você diga, o e-mail parece com caixa de correspondência. Essa analogia a gente até usa assim para tentar explicar o conceito de e-mail, mas na prática, não, você tem que tipificar. Como é que eu posso tipificar? Vou criar um novo artigo? Não há necessidade. Geralmente você pega o mesmo artigo do Código Penal e faz uma lei que altera inserindo um novo contexto. Foi o que aconteceu no Brasil em 2000, gente. A Lei 9983, ó. Lei 9983 pegou o artigo de divulgação de segredo e adicionou o parágrafo 1º, contextualizando com os sistemas computacionais. Então, o que você tem agora? Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então, note que a lei aí foi alterada para englobar também divulgação de segredo, mas no contexto de vazamento de dados. Beleza? O que mais? E aí, nós temos, ou já tínhamos, diversos crimes que hoje são praticados na internet e que muita gente erroneamente e até felizmente na hora que é preso e que diz, eu não sabia, né? Eles acham que a internet é terra sem lei e que aquilo não é crime porque não está tipificado explicitamente. Gente, crime contra a honra é crime desde 1940. Calúnia, artigo 138, difamação, artigo 139, injúria, artigo 140. Isso é crime. Se é usando a internet ou não, isso não importa. Se a prova é materializada, e vocês podem ver isso no curso ou nos nossos cursos da trilha de computação forense, materialização de provas digitais, você tem a prova ali de que houve uma calúnia, uma difamação e uma injúria, e o crime está lá tipificado, você pode representar sem problema nenhum. Tanto você pode representar criminalmente, para o cidadão ou a cidadã lá pagar pelos seus crimes segundo o Código Penal, como também você pode representar civilmente e solicitar, inclusive, aí uma reparação, danos morais, danos, psicológicos, por aí vai. O que mais? Olha só, racismo, gente. O racismo, desde a lei de 8081, de 1990, o artigo 20, deixa bem claro que discriminação ou preconceito de raça, religião, etnia ou procedência nacional, ou seja, xenofobia, né, que é um racismo velado aí entre nações, pena de 1 a 3 anos e multa. Racismo é crime desde 1990 no nosso Código Penal. Ameaça, não precisa nem botar essa internet aqui, tá? A ameaça ele veio antes aí. A internet a gente colocou aqui só para dizer que na internet também está valendo, está em vigor, né? Crime de ameaça, artigo 147. Crime contra criança. Gente, nós temos todo um estatuto da criança e do adolescente com todas as tipificações penais que você pensar relacionado a fotos, pornografia infantil, qualquer tipo de importunação específica contra criança. O ECA, gente, ele tem tudo que você imaginar de tipificação. Não há necessidade de outras, porque essa criança, infelizmente, esteja sendo vítima de qualquer tipo de abuso usando a internet. Então o ECA está lá para isso aí. A gente tem atentado violento ao pudor, exposição de órgãos genitais na internet, né? Enfim, ou qualquer que seja uma coisa classificada como atentado violento ao pudor, artigo 214 do Código Penal, assédio sexual, artigo 216, quando ele tem esse tracinho A aqui é porque foi mexido depois, tá, pessoal? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá do Código Penal, o assédio sexual. O que mais? Extorsão. Ora, gente que acha que porque você está fazendo extorsão pela internet não é tipificado, é a mesma coisa, basta comprovar. Apologia de crime ou criminoso, ato obsceno,
Aqui de lado estão os artigos para vocês procurarem, tá, pessoal? É facilzinho, bota Código Penal, artigo 287, você vê tudo relacionado à apologia de crime ou criminoso na internet. Ato obsceno, escárnio, motivo de crença ou função religiosa, escrito ou objeto obsceno, favorecimento de prostituição, incitação ao crime, estelionato, falsa identidade, induzimento, instigação e ou auxílio ao suicídio, todos são crimes previamente tipificados no Código Penal que hoje, cometidos pela internet ou não, continuam sendo crime e não precisam de nova tipificação. Beleza? Agora, surgiram novos crimes e com eles, naturalmente, a necessidade de tipificar, inserir no Código Penal essa tipificação e com certeza e tem que ter a pena, né? Não adianta dizer, tá errado, e o que acontece agora? Nada, não, tem que ter a pena. Então, na mesma lei lá, olha só, na mesma lei que alterou o artigo 153 para divulgação de segredo, a 9983, foram inseridos também, a 9983 foi bem importante, vale a pena dar uma olhadinha nela, viu? Foram inseridos também o artigo 313-A, inserção de dados falsos em sistema de informações, que tipificou o crime de inserir, facilitar ao funcionário autorizar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, 2 a 12 anos de multa, 2 a 12 anos de prisão e multa, né? Veja que não é nem ou, é i, né? Também, ó, a mesma lei 9983 de 2000, modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação. Olha aí. Então, artigo 313b, modificar ou alterar o funcionário do sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, 3 meses a 2 anos e multa. Tem um parágrafo ainda que é um amplificador da pena, né? As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração resulta em dano para a administração pública ou para o administrado. Causou dano, a pena ainda aumenta. E olha só, lembra lá da escuta telefônica que eu falei que a gente ia retomar esse foco em específico? Grampo no Brasil é crime faz muito tempo, né? Agora, precisávamos adaptar ela para o contexto da internet. Quando é que ela se tornou crime? Olha, é tão grave o grampo, que ele é um crime constitucional, isso mesmo. Lá no artigo 5º da Constituição, inciso 12, a Constituição, nossa Constituição de outubro de 88, já dizia no artigo 5º, inciso 12, ó, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo-se no último caso por ordem judicial, nas hipóteses, na forma da lei, que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Acabou. No Brasil só pode fazer grampo ou em ambiente controlado, como a gente vai fazer aqui. Isso aí não é crime, porque o sistema é seu e não tem ninguém sendo afetado por isso. Ou com autorização judicial, ordem judicial. Beleza? Fora isso, é criminoso. E cadê a rede? Cadê a internet? Pois bem, houve uma alteração aí em 96, com a lei 9296 de 96. Artigo 10 deixou explícito, aí ampliando esse conceito de grampo para constitui crime realizar a interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 2 a 4 anos e multa. Beleza, pessoal? Então veja, está na Constituição, o Código Penal precisa reforçar isso, porque ele tem que mostrar qual é a pena. A Constituição não fala em pena, né? O Código Penal é que fala em pena. Mas o artigo 10 da Lei 9296 de 96 está aí na cara de quem está pensando em ficar xeretando a rede dos outros sem autorização. Beleza? E aí vem, como a gente falava, lembra da corrida dos cachorros, né? Um grande acontecimento social no Brasil que mexeu com todo mundo. Afinal, uma atriz global foi vítima de invasão do seu tablet. Pois é, a Carolina Dickmann, nós somos muito gratos, nós, quando eu digo nós, da área de informática, que víamos ali de repente alguns praticantes de crimes cibernéticos saírem pela tangente, pela falta de uma tipificação específica. Não, eu só peguei o equipamento, dei uma olhada no que estava dentro e copiei, e aí procurava-se ali dentro, cadê? Houve dano? Não houve, foi só cópia. Enfim, gente, quando se viu que o tablet da Carolina Dickmann foi invadido e as fotos delas foram vazadas e que não se conseguia tipificar essa conduta,
a Lei 12.737, que não foi feita da noite para o dia. Ela, na realidade, vários projetos de lei que já existiam tramitando lá no Congresso, mas que não iam para frente, foram ali feita uma coxa de retalhos. Mas essa lei foi fantástica porque foi uma grande revolução do ponto de vista de tipificação de novos crimes cibernéticos. Desde 2 de abril de 2013, então, quando foi sancionada, ou entrou em vigor, né? A lei tem um tempo para entrar em vigor, ela foi sancionada em 30 de novembro de 2012, entrou em vigor em abril de 2013. Então, olha só esse artigo 154A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ah, era só um xizinho assim, que era o que eu usava para entrar. É mecanismo de segurança, foi violado sem autorização, é crime. Ah, mas estava desligado, estava nem ligado à rede. Conectado ou não à rede de computadores. Gente, qualquer tipo de violação indevida de mecanismo de segurança de dispositivo informático passou a ser crime. 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Outro parágrafo, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 da invasão, se da invasão resultar prejuízo econômico. Vou ter que tossir toda videoaula agora, eu vou ter que parar para tossir, tá complicado. Vamos lá. Ainda bem que dá tempo de desligar aqui o microfone, né? Para não estourar o ouvido de vocês, nem precisar editar. Beleza, pessoal? Então guarda bem. 154A do Código Penal, Lei Carolina Dickmann. A lei é 12.737. Peraí, Ricardo, são duas leis sim. Uma lei para alterar a outra. Ela alterou o Código Penal. A Lei 12.737, em 2012, inseriu o 154A, que alterou o Código Penal de 1940, tornando crime violação indevida de mecanismo de segurança. Agora, olha que bacana. Os caras estavam com a faca e o queijo na mão. Só isso já valia a lei muito. Ela hoje é a base para muita situação que precisa tipificar. Mas a Lei 12.737 aproveitou para outras coisas muito bacanas dentro do nosso contexto. Por exemplo, o artigo 266, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. O que é isso, gente? DDoS, ataque de negação de serviço, e ou ataque distribuído de negação de serviço passou a ser crime. Então o cara fez um DDoS, derrubou o site, deixou ele sem funcionar, se descobre a origem, ele pode ser, né, culpado, no caso ele vai ser julgado e até, quem sabe, condenado pelo artigo 166, interrupção ou perturbação de serviço, telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Pois bem. Acha que é só por aí? Não. A mesma Lei Carolina Dickmann, artigo 298. Olha só. Até então, não havia ainda uma lei específica no Brasil para tratar crimes relacionados a cartões de crédito e de débito. E ao invés de se criar uma nova lei só para eles, o artigo 298 da 12.737 equiparou o documento particular a cartão de crédito e débito. E a partir de então ficou mais fácil tipificar a quantidade, gente, de golpes usando cartão de crédito no Brasil era e continua sendo muito alta e ficava complicado de tipificar isso aí especificamente. O artigo 298 foi lá e equiparou cartão de crédito e débito a documento particular. Beleza? Essas foram as contribuições da Lei Carolina Dickmann. Outras leis importantes, tão ou mais importantes até, porque eu gosto muito não gosto da Carolina Dickmann não, nem acho que eu assisti umas 2 novelas com ela, aquela do Tonho da Lua, né? Enfim, mas eu gosto muito da Lei Carolina Dickmann, ela chegou num momento muito oportuno e tirou muito essa sensação de terra sem lei na internet brasileira, quando a gente tem agora pessoas sendo condenadas e presas de fato por crimes cibernéticos, seja simplesmente entre aspas, né, violou o dispositivo informático protegido por senha, ou em decorrência disso até praticou outros crimes. Mas é muito importante também estudar, e aí no material
vai estar disponível o link e informações para vocês se apropriarem. A LAI, Lei de Acesso à Informação, lembra lá que a gente falou do governo americano? Aqui também, desde 2011, a LAI, ela diz que o governo, em linhas gerais, né, é obrigado, sem perguntar para que você quer usar, a responder e entregar em um tempo específico, tem um tempo, acho que é 15 ou 30 dias, isso varia aí de repente, de acordo com algumas particularidades, obrigado a fornecer todas as informações relacionadas a atos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, de tudo relacionado ao governo e à Lei de Acesso à Informação, ele é obrigado a fornecer isso. Salvo, a exemplo da legislação americana, comprovadamente atos sigilosos de segurança nacional, militares, enfim. Então, se o governo conseguir comprovar que esses dados estão classificados como sigilosos, é que ele não é obrigado a fornecer. Todos os demais são públicos. Outra grande conquista da sociedade digital brasileira e que diz respeito diretamente à atuação do Ethical Hacking, sem dúvida, foi o Marco Civil da Internet de 2014, transformada na Lei 12.965. Ou transformada na lei não, né? Em vigor a partir da Lei 12.965. Havia até então, capitaneada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, o CGI-BR, o Decálogo. A CGI já há muito tempo vinha conversando com a sociedade, seriam 10 grandes parágrafos ou capítulos do que viria a ser um Marco Civil da Internet. Não se conseguiu passar todos, mas esses 3 passaram e já foi um grande avanço. Especificamente trata o Marco Civil da Internet de questões relacionadas à liberdade de expressão na rede, à privacidade na rede e à neutralidade na rede. Veja, não chega a ser uma tipificação penal, ela é um documento normativo basilar para dizer o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, e ajudar nas consequências que podem ser implementadas nos códigos penais ou no Código Civil, né? no âmbito civil do Brasil. Mas o Marco Civil, de fato, Lei 12.965 de 2014, muito importante nesse contexto geral. E mais recentemente, amparado ou espelhando a GDPR ou GDPR, né? Que é a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, em vigor e mutando pesado quem atenta contra a privacidade do cidadão europeu. O Brasil, e eu sou um dos que sou, acho que a maioria dos brasileiros muito orgulhoso de termos uma legislação específica para proteger dados pessoais, a nossa LGPD de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Apesar de ser de 2018, por muito tempo não estava-se ainda não tinha ainda entrado efetivamente em vigor, embora ela já estivesse redigida e publicada, porque houve uma série de necessidades de adaptações e de criação de mecanismos punitivos e mecanismos de vistoria, de fiscalização eventualmente de crimes contra os dados pessoais. O último estágio disso, gente, foi recente, a nossa ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que tem aí a abrangência nacional, a exemplo da Anatel, a exemplo da Anvisa, a nossa ANPD é um órgão regulador, fiscalizador, vistoriador e punitivo de crimes dentro do território brasileiro contra a privacidade pessoal do brasileiro, beleza? Dentro desse contexto, a gente vai falar aí no próximo videoaula, surgiu até um novo profissional obrigatório nas instituições, que é o DPO, né? A gente vai ver o que é isso aí, o nosso gerente de dados pessoais, né? A gente fala DPO, o DPO agora é obrigatório dentro das instituições para gerenciar a aplicação da LGPD nas instituições públicas e privadas brasileiras sob a fiscalização da ANPD. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui na nossa segunda videoaula. Fechamos aí os aspectos legais relacionados ao ethical hacking dentro dos fundamentos e da metodologia do hacking ético. Então, se você ficou com alguma dúvida, volta, dá uma olhada de novo, com calma, bota devagarzinho, não precisa acelerar, né? Pega com o tempo. Vê os slides que estão disponíveis também. Dá uma olhada no material complementar, se apropria de tudo antes de seguir em frente, beleza? E vai aí acumulando conhecimento na formação que a gente se propõe a fazer nessa introdução ao ethical hacking. Valeu, pessoal, até a próxima.